Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Mal ao Longe e o primeiro episódio que eu estou a gravar em 2024, por isso eu sinto-me totalmente no direito de voltar a bater na tecla das resoluções de ano novo, mas desta vez numa perspectiva um bocadinho diferente e no seguimento de duas tendências que tomaram de assalto o meu TikTok desde o início do ano. Mas antes de mais, e depois do chá que eu vos dei sobre a minha passagem de ano ideal e partilhei com tanto entusiasmo e vendi tão bem a ideia da minha passagem de ano deste ano que eu sinto que preciso de vir aqui redimir-me e partilhar convosco o gigante flop que foi a nossa passagem de ano, contrariamente a todas as minhas expectativas. Para contextualizar, este foi o terceiro ano que fomos passar a passagem de ano na mesma festa. No primeiro ano, ótima festa, comida mediana, um bocadinho abaixo das expectativas, mas tudo ok, falámos com a organização e esperámos pelo melhor para o próximo ano. Segundo ano, a comida foi maravilhosa, portanto eles ouviram as nossas preces, no entanto a festa não foi assim tão boa, a banda não era a ideal, mas nós fizemos a festa acabou às 6 da manhã e portanto tudo correu da melhor forma. Eu fiquei confiante com a passagem de ano deste ano e nem era opção para mim não passar novamente no mesmo sítio, apesar de já haver pessoas no nosso grupo que estavam um bocadinho reticentes. Eu achava que ia ser a melhor passagem de ano de todas, porque eles tinham tudo para conseguir fazer a melhor passagem de ano. Tinham a festa que já tinham conseguido fazer bem, a comida que também tinham conseguido fazer bem, portanto era só juntar duas peças e fazer a melhor passagem de ano de sempre. E não podia estar mais enganada. Este ano eles conseguiram falhar em absolutamente tudo. A começar pela comida, que a qualidade diminuiu drasticamente e mais do que isso, na passagem de ano acabámos por comer comida fria, dos vários pratos que vieram, todos eles vinham frios, o que foi uma enorme desilusão. E eu sei que isto é um bocadinho conversa de privilegiado, porque foi uma passagem de ano super luxuosa, mas nós esperávamos mais, tendo em conta a dinâmica que foi. Portanto, comida, falharam redondamente e nem quero falar sobre o facto de todos nós termos ficado bastante mal dispostos nos dias a seguir à passagem de ano. Portanto, há uma pequena possibilidade de termos sido intoxicados no jantar da passagem de ano, mas pronto, vamos deixar estas teorias da conspiração para depois. Em relação à festa, a música foi péssima. Contrataram uma banda que não tinha nada a ver com a passagem de ano e que não estava a promover de todo o espírito de passagem de ano e a vontade de dançar. Ninguém queria ir para a pista dançar e festejar. Mas a cereja no topo do bolo da nossa passagem de ano foi mesmo a meia-noite. Basicamente, eu estava muito bem na festa a tentar aproveitar o que se podia. Quando começo a sentir uma diferença na dinâmica, os músicos foram embora, a cantora foi embora e eu pensei, bem, provavelmente a passagem de ano está mesmo aí à porta, está quase a chegar à meia-noite. Percebi que tinham levado a minha bebida, vou correr ao bar, tentar arranjar uma nova bebida e quando chego lá, está-se a gerar um pequeno caos no bar, toda a gente super estressada e atarefada e eu a pensar, bem, deve estar mesmo perto. Nisto já toda a gente saiu para a rua, menos eu, que estou lá dentro a tentar conseguir uma bebida para ir brindar às 12 badaladas e apercebo-me que, entretanto, estão a começar o fogo de artifício lá fora. E eu fico um bocado perturbada, vou buscar o meu telemóvel, agarro no telemóvel e percebo que é meia-noite e 2 minutos. Eu estou a tentar ir buscar uma cerveja sem álcool há 3 ou 4 e ninguém me informou que a passagem de ano tinha acabado de acontecer. Eu comecei o ano de 2024 sozinha, com a malta do bar, a tentar conseguir uma bebida. Não fiz a contagem decrescente, não comi as passas, não brindei à meia-noite, não me agarrei aos meus amigos, nem festejei com eles. E ficámos todos um bocadinho confusos com a situação, porque ninguém fez a contagem decrescente da meia-noite. E acho que esse foi, sem dúvida, o maior flop de todos. Eu não sei o que é que não ter feito a contagem deixa como premonição para o meu ano de 2024, mas eu sinto que não é bom. E como tal, para mim, este foi o momento do derradeiro que definiu que nunca mais iremos passar a passagem de ano naquele sítio. No entanto, obviamente que temos aqui várias aprendizagens a retirar desta passagem de ano. A primeira aprendizagem é uma aprendizagem para este podcast, na verdade. Ficámos a saber que
É muito provável que eu venha aqui uma semana falar com o maior entusiasmo da vida sobre um tópico específico e vender-vos com toda a minha capacidade um assunto em particular, e na semana a seguir eu regresso para me redimir e para dizer que estava completamente errada e para não ouvirem nada daquilo que eu disse. Eu sou bastante convicta das minhas opiniões, até ser provada em contrário, mas quando sou provada em contrário, eu também sou humilde o suficiente para admitir que estava errada. Portanto, a aprendizagem para este podcast é muito provável que isto volte a acontecer, este tipo de situação. É dizer, ok, isto é fantástico, acreditem em mim, e depois regressar e dizer, malta, afinal, retiro o que disse. Segunda aprendizagem é que não precisamos de uma passagem de ano luxuosa ou com os mais altos jantares ou decorações ou estética. O que torna uma passagem de ano fantástica são mesmo as pessoas com quem vocês passam. No fundo, são elas que fazem com que a passagem de ano seja tão boa todos os anos, a passagem de ano e qualquer outro tipo de evento. E quando as coisas correm mal, são elas que salvam o evento da desgraça. Portanto, apesar de tudo e de não ter sido a passagem de ano ideal, foi uma boa passagem de ano porque eu estava com as pessoas que eu mais gosto e foi super divertido porque, no fim, acabámos por fazer a nossa própria festa, apesar da passagem de ano ter acabado às 3 da manhã, que foi uma derrota. Mas pronto. A última aprendizagem, na verdade, é uma coisa que a minha mãe sempre me disse, que é quando queres bem feito, faz tu. E eu cada vez acredito mais nisso e, portanto, no próximo ano, claramente vamos ser nós a organizar, porque eu acho que faremos um melhor trabalho e se não fizermos, podemos culpar-nos a nós próprios e não ficaremos ressentidos com ninguém por ter estragado o que quer que seja na nossa vida. Portanto, mãe, tu tinhas razão. Posto isto, e porque chegámos a casa às 3 da manhã, depois de uma passagem de ano desastrosa, acordei bem cedinho no dia 1, bem fresca, e fui fazer o meu scroll matinal de TikTok. E fui assaltada por um vídeo de TikTok que entretanto ficou viral e que é basicamente um senhor a falar sobre a conspiração que é o Ano Novo, sobre o facto de isto ter sido um conceito implementado para fazer com que a nossa sociedade se torne produtiva numa altura em que era suposto estarmos a hibernar, entre aspas, e que o Ano Novo, na verdade, deveria ser em março, quando faz sentido as coisas começarem. E eu fiquei bastante intrigada com este vídeo e com as suspeitas que estavam a ser levantadas neste vídeo e decidi que tinha que ir investigar um bocadinho e tentar perceber algo sobre a qual eu nunca tinha pensado, que é porque é que nós festejamos o Ano Novo no dia 1 de janeiro? Porque é que no dia 31 de dezembro nós consideramos que estamos em 2023 e no dia 1 de janeiro avançamos um dígito no nosso ano e passamos a estar em 2024? Porque é que não fazemos isto dia 1 de fevereiro, ou dia 1 de março, ou dia 1 de junho? Porquê dia 1 de janeiro? E vamos às origens então do nosso calendário. Portanto, o nosso calendário é o calendário gregoriano, é o calendário que é mais comumente aceito no mundo como sendo o calendário pelo qual todas as nações em geral se regem. E este calendário foi criado nada mais, nada menos do que pela Igreja Católica em tipo 1580. Portanto, estamos a falar de um calendário que já tem 500 anos de existência. Na altura este calendário surgiu porque o calendário que tínhamos até lá estava completamente desalinhado no que toca às estações do ano e não sei se vocês alguma vez pensaram sobre isso, mas a razão pela qual nós temos um calendário, porque a razão pela qual historicamente foi importante implementarmos um calendário, foi porque as pessoas precisavam basicamente de um guia sobre quando fazer as coisas, e em especial na altura em que os calendários foram necessários, sobre quando plantar e colher plantações, para que estivéssemos todos alinhados e que fizéssemos as coisas no momento certo e soubéssemos quando iria chegar a primavera ou o outono ou as outras estações do ano. O propósito de um calendário é precisamente estar alinhado com as estações do ano e não é suposto um calendário refletir a duração de um ano inteiro, ou seja, o tempo que a Terra anda à volta do Sol.
o foco de um calendário são as estações do ano e por isso foi tão importante ter sido desenvolvido este calendário que atualmente usamos e continua a ser considerado como o mais exato, apesar do tempo que já tem. E na altura foi uma revolução, tipo, até científica para a nossa sociedade. No que toca ao dia de Ano Novo, o nosso calendário não tem qualquer tipo de base sustentável para definir um dia de Ano Novo. Existem outros calendários atualmente na nossa sociedade e esses calendários chegam mesmo a definir o Ano Novo como um dia completamente diferente. E um dos casos que é mais conhecido para nós é o Ano Novo Chinês, que, como vocês devem saber, varia todos os anos, porque é dependente de um calendário diferente. Neste caso, eles alinham o Ano Novo Chinês com as fases da Lua e, portanto, acaba por ser num dia diferente todos os anos, mas acontece num momento específico do ano em que a Lua está... Existe uma certa Lua num certo momento do ano. Isso faz com que seja um ano novo que tem uma base para ser definido e não é definido arbitrariamente. Existem também outros calendários e foi aqui que a minha pulga atrás da orelha começou a entrar em atividade. Existem outros calendários que defendem outros dias para começar o ano novo. Existe também o calendário hindu e o calendário persa que, curiosamente, definem o ano novo como um dia em março. E foi aqui que eu fui fazer um deep dive um bocadinho maior sobre porque é que então no nosso calendário gregoriano nós definimos o dia 1, quando claramente existem outros calendários que definem dias completamente diferentes e com uma base específica. E vim a saber que os calendários que antecederam ao calendário gregoriano chegaram mesmo a definir o ano novo também em março. O calendário que nós temos agora é um calendário com 12 meses, mas nem sempre foi assim. Se vocês olharem para o nome dos meses, conseguem perceber que o mês de outubro, 8, novembro, 9 e dezembro, supostamente deviam estes nomes estar relacionados com a ordem dos meses. No entanto, outubro é 10, novembro é 11 e dezembro é 12. O que quer dizer que existe aqui uma pequena diferença de 2 meses entre o nome dos meses e quando eles realmente acontecem. Essa diferença acontece porque nos calendários que antecederam ao nosso, o ano tinha 10 meses, porque o ano começava em março. Começava em março, que era quando começavam os mercados e que era quando as pessoas precisavam de saber, lá está, o que é que tinham que colher, plantar e vender nos mercados. Os meses de inverno, portanto, janeiro, dezembro, nem sequer... Mentira, os meses de inverno, janeiro e fevereiro, nem sequer existiam no calendário porque o ano começava efetivamente em março. E parece que todas estas coisas que eu ia descobrindo estavam cada vez mais a validar esta tal teoria da conspiração que o senhor do TikTok se referiu, de que o ano devia efetivamente começar em março. E pensando bem sobre isso, março seria uma altura muito mais lógica para começar o ano. É a altura em que, naturalmente, as coisas começam a acontecer. Os dias começam a ser maiores, temos mais horas de luz e, na natureza, as coisas começam a renascer de uma altura em que nada aconteceu. No entanto, na sociedade em que vivemos atualmente, janeiro e fevereiro são meses em que muita coisa acontece e são meses em que, de repente, nós nos lembramos que temos que ir para o ginásio logo no primeiro dia do ano, logo nas primeiras horas do dia, quando ainda nem sequer nasceu o sol. E é claro que isto aqui tem uma certa inconsistência, porque provavelmente o mais natural não seria que nós estivéssemos a tentar o nosso melhor e a implementar um monte de objetivos e resoluções nos 2 meses em que é suposto estarmos mais calmos e à espera de que tudo comece novamente a acontecer no mundo. E isto acaba por validar aqui a conspiração de que provavelmente o ano passou a começar no dia 1 de janeiro porque alguém decidiu
que estes 2 meses, que antigamente nem sequer existiam, eram meses perdidos e que nós precisávamos de alguma forma de motivar as pessoas a fazer alguma coisa nestes 2 meses perdidos, porque estávamos a ser completamente inúteis nesta altura, à espera que a primavera regressasse. E será que isto foi assim tão má ideia? É óbvio que não conseguimos validar que isto foi mesmo a conspiração de alguém para tornar a nossa sociedade mais produtiva em 1580. É um facto que nunca vamos poder confirmar. Pode ter sido completamente arbitrário e existem algumas justificações para que isso tenha acontecido até de forma bastante arbitrária. Mas se foi realmente pensado por alguém, será que é assim tão descabido? Será que não faz sentido até que tenhamos esta pequena motivação extra para fazer alguma coisa nestes meses e não deixar que estes meses sejam completamente desperdiçados? Não sei se realmente a Igreja Católica conspirou para que nós passássemos a ser mais produtivos durante o inverno, mas se o fez, eu acho que não foi assim tão má ideia. Por outro lado, isto também ajuda a trazer aqui um pequeno reminder que é: se as nossas resoluções de ano novo, em janeiro, não funcionarem, provavelmente não é porque nós somos completamente falhados e incapazes de manter os nossos objetivos. Se calhar é porque biologicamente e naturalmente não estamos feitos para começar grandes coisas e resoluções no ano novo. Mas, sim, para começar todas estas resoluções na primavera. No entanto, eu acho que isto pode até ser positivo e acho que pode ser uma influência positiva e podemos aproveitar esta mentalidade de rebanho para ser mais produtivos nestes 2 meses do ano em que as coisas são mais lentas e em que os dias são mais curtos e em que só temos vontade de ficar na cama, no quentinho e não fazer absolutamente nada. E por isso, e aproveitando esta mentalidade de rebanho, eu passo então ao segundo tópico que tomou de assalto o meu TikTok e sobre o qual eu queria falar, que são os ins and outs para 2024. Também logo no primeiro dia do ano foi uma tendência que eu vi surgir bastante nos vídeos ou fotos da minha For You. Basicamente, pessoas a partilharem screenshots das suas notas, onde diziam quais é que seriam as coisas que queriam fazer mais ou trazer para 2024, coisas, maneiras de pensar, maneiras de estar e, contrariamente, o que é que queriam deixar em 2023. E eu acho que isto é uma boa forma de nós pormos os nossos objetivos para o ano. É uma forma menos agressiva de definir objetivos e, de certa forma, vocês não definem objetivos concretos, mas definem uma série de guidelines pelas quais vocês se querem reger durante o próximo ano. E apesar de não serem objetivos concretos, eu acredito que isto possa contribuir bastante para que tenhamos um ano mais alinhado com os nossos objetivos, porque vamos estar a fazer tudo tendo em conta estas nossas intenções para o ano e o tipo de coisas que nós queremos abraçar no ano e o tipo de forma que queremos viver o nosso ano. Acho que é uma tendência bastante positiva e por causa disso eu queria então partilhar convosco quais é que são os meus ins and outs para 2024. Eu não vou partilhar todos, os restantes provavelmente eu vou deixar no TikTok, mas queria partilhar alguns daqueles que eu considero serem os mais importantes para o meu ano. O primeiro in para 2024 para mim é fazer compras com mais qualidade. Ao longo dos anos eu tenho vindo a reparar que eu gosto mais ou menos sempre das mesmas coisas, apesar de gostar de seguir as tendências, acabo por só adotar tendências que de certa forma já estavam alinhadas com o meu estilo e, portanto, o tipo de roupa, o tipo de acessórios, o tipo de coisas que eu gosto de usar e ver não variam muito ao longo dos anos. Alinhada a isso, uma das coisas que me deixa bastante triste em relação à roupa e acessórios é quando eu tenho uma peça que eu gosto imenso e que já uso há anos e que uso talvez demasiadas vezes, se estraga e de repente eu fico sem a minha peça preferida e não consigo encontrar um substituto do qual eu gosto tanto.
E tendo isso em conta, sabendo que eu não sou uma pessoa que segue assim tanto tendências e a tristeza que me dá perder aqueles artigos que eu mais gosto, uma das coisas que eu queria mesmo adotar para 2024 é começar a comprar coisas com mais qualidade, porque eu tenho que admitir que vou sempre gostar das mesmas coisas e que vale a pena fazer este investimento extra para garantir que as coisas que eu mais gosto duram muito mais tempo, porque vai ser um investimento que a longo prazo vai compensar e vai evitar também um bocadinho que eu continue a consumir tanta fast fashion, porque eu não vejo as vantagens do consumo da fast fashion na maior parte das coisas que eu quero comprar. Portanto, para 2024 vamos comprar coisas com mais qualidade e investir em coisas com mais qualidade. A segunda coisa que eu vou abraçar em 2024 são mainstream books. Livros que toda a gente lê. Eu estive a fazer aquele desafio do Goodreads, onde basicamente vocês tinham que comparar os livros que vocês leram com os livros mais lidos do Goodreads em 2023. E eu cheguei a uma conclusão muito simples quando estava a fazer essa comparação. Os livros que eu mais gostei de ler em 2023 faziam parte dessa lista dos livros mais lidos em 2023. E isto aqui fez-me refletir um bocadinho sobre a ideia das coisas mainstream, porque eu sou uma pessoa que tendencialmente evita coisas mainstream e eu acho que é um estigma parvo, mas no fundo eu gosto de dizer que sou diferente e que gosto de coisas diferentes e evito consumir aquilo de que toda a gente gosta por, lá está, estigma, na verdade. Mas chegou a altura de aceitar que as coisas de que toda a gente gosta têm uma razão de ser, e a razão é que provavelmente são coisas que são efetivamente boas e daí serem gostadas por todas as pessoas que as consomem. Existe certamente qualidade naquilo que são os gostos mainstream e ver esta lista de livros efetivamente validou esta ideia de que o que é mainstream muitas vezes é mainstream porque é efetivamente bom. E, portanto, para 2024 eu vou ler mais livros mainstream, porque foram certamente os meus livros preferidos e aqueles livros mais ecléticos que eu decidi ler em 2023. Acabei por perceber que foram uma perda de tempo. E, olhem, se a minha leitura é mainstream, que seja, desde que eu leia e que seja feliz a fazê-lo. E, por fim, o meu último in para 2024 são hobbies. Hobbies foi uma coisa que eu abracei bastante em 2023 e que quero voltar a trazer para 2024, seja isso podcasts, TikTok, crochê, como eu fiz bastante em 2023. E fazer e voltar a abraçar estes hobbies mostrou-me mais uma vez que a nossa vida é muito mais do que as 8 horas que nós passamos no nosso trabalho. E que muitas vezes, como nós passamos tantas horas no nosso trabalho, podemos erradamente achar que é esse trabalho que nos define como pessoas. E o problema é que eventualmente vamos perceber, porque nem sempre somos abençoados com a possibilidade de sermos as pessoas mais felizes do mundo com o trabalho que temos, vamos perceber que o trabalho não é aquilo que nos vai fazer mais felizes. Isso não quer dizer que tenhamos que mudar de trabalho só porque não somos as pessoas mais felizes do mundo a fazer aquilo que nos paga as contas. Se calhar o que nós temos mesmo que fazer é arranjar outras coisas que nos definam e que nos façam felizes fora daquelas 8 horas, porque as 8 horas não são a maioria do nosso dia e existem mais horas, efetivamente, para fazermos coisas que nós gostamos. E foi muito bom para mim ter abraçado os meus hobbies em 2023 e acabou por tirar uma certa pressão do meu trabalho e daquilo que o trabalho tem que significar para mim e acabou por me definir mais como pessoa, aquilo que eu passei a fazer nos meus tempos livres. Portanto, em 2024 vamos continuar os nossos hobbies e talvez abraçar hobbies novos. Para terminar o podcast e os ins and outs, eu queria partilhar 2 outs para 2024. O primeiro vem no seguimento do primeiro in e é comprar porque é barato. É uma coisa que eu acabo por fazer algumas vezes
por acidente. Eu gosto de um bom deal, gosto de uma boa promoção, gosto de uns bons saldos e quando eu vou à procura de um artigo que eu quero mesmo, eu faço de tudo para tentar encontrar esse artigo com o melhor preço possível, porque não consigo justificar na minha cabeça dar o preço completo por um artigo que eu sei que é vendido a um preço inferior em certas alturas ou circunstâncias. E como tal, eu gosto de uma boa promoção. Mas às vezes o gostar de uma boa promoção confunde-se e eu acabo por comprar uma coisa que não é exatamente aquilo que eu queria, só porque está com um bom preço. E ao longo dos anos eu tenho vindo a perceber que isso não é o ideal, porque eventualmente eu vou mesmo querer comprar aquilo que eu queria inicialmente, vou acabar por gastar mais dinheiro porque vou comprar o artigo que eu realmente queria e entretanto já comprei um que não era bem o que eu queria, que me satisfez ali a 70% ou 80% na altura que eu comprei, mas que não foi o suficiente para tirar o bichinho que eu tinha. E por isso acaba por sair bastante cara esta atitude e esta maneira de ver as coisas. E queria deixar em 2023, então, esta ideia de que tem que comprar porque é barato. Não. Temos que comprar aquilo que queremos, aquilo que realmente queremos, e se for um bom deal, melhor. Mas comprar só porque está a um bom preço é um muito mau hábito. E por fim, o meu último auto para 2024 é sair de casa só por sair. Eu gosto muito de sair de casa, gosto muito de estar fora de casa, especialmente quando está bom tempo. Gosto de sair, ver a rua, ver pessoas, passear. Isso traz uma certa felicidade, mas ao mesmo tempo eu sei que muitas vezes a minha vontade de sair de casa não é propriamente pela felicidade que eu vou ter em sair, mas sim pela sensação de perda que eu vou ter se não sair. Eu vou sentir que estou, missing out. Vou ter um FOMO gigante. E ficar em casa, para mim, muitas vezes deixa-me triste porque eu penso que poderia estar na rua a fazer coisas que não consigo fazer em casa e que muitas vezes não são minimamente produtivas e eu podia realmente ser muito mais produtiva em casa. Esta experiência não é boa, nem é positiva e, portanto, uma das coisas que eu vou tentar deixar em 2023 é este pensamento de que se não sair de casa estou a perder o que quer que seja. Porque há tanta coisa que podemos fazer de produtivo em casa e podemos ser tão felizes na nossa própria casa, com os nossos hobbies, a jogar Nintendo ou PlayStation, a ver filmes, a relaxar, porque também é importante e estar sempre on the go não permite relaxar assim tanto. Portanto, vamos abraçar mais isto, o estar em casa, até porque eu comprei uma casa e isto foi uma brincadeira bastante cara, portanto, agora eu tenho que lhe dar uso e tenho que tirar proveito dela. E pronto, estes foram os meus ins and outs para 2024. Eu adorava saber quais é que são os vossos, porque eu acho realmente que isto é uma tendência bastante positiva no que toca à definição de objetivos. E se vocês não estão a sentir-se bem com a definição de objetivos em janeiro, lembrem-se que existe um segundo ano novo para abraçar no dia 22 de janeiro, quando começa o ano novo chinês. Podemos todos aderir a essa tendência se queremos começar o nosso ano em grande. E depois da passagem de ano que eu tive, acho mesmo que vou ter que celebrar o ano novo chinês este ano. E se esse também não for o ano novo ideal, lembrem-se, temos março para começar tudo de novo, quando as flores começam a surgir e os passarinhos a cantar e os dias já são grandes o suficiente para nós termos vontade de fazer as coisas acontecer. Espero que tenham uma ótima semana e esperemos que na próxima semana o tópico não volte a ser resoluções de ano novo, porque precisamos de mudar o chip e este disco parece que está arriscado. Obrigada por ouvirem. Beijinhos.